Olá, muito obrigado por ter confiado no Instituto Alvo e adotado nosso material para estudar a Bíblia. Nosso material tem algumas características, né? Bíblia inteira, livro por livro, em ordem cronológica. São raros os currículos hoje em dia no Brasil. Menos de 30% das igrejas têm um currículo como esse que você está estudando agora. E isso é muito importante e eu estou muito feliz porque você decidiu levar essa preciosidade para a sua igreja. A preciosidade não é simplesmente uma metodologia, é a palavra de Deus exposta dessa maneira. Quero conversar com você um pouquinho sobre as razões que levam a gente a adotar um determinado currículo para a igreja. Nós não vamos falar sobre currículo aqui, mas eu quero falar especificamente sobre o ato de termos um currículo, ou a decisão de termos um currículo. São três coisas fundamentalmente que a gente busca quando adota uma revista como essa que você acabou de adotar. Número 1. A gente quer se certificar de que um conteúdo específico seja ministrado. Então você sabe que a característica do programa de estudos do Instituto Alvo é ver a Bíblia inteira, livro por livro, na ordem cronológica. É isso, fundamentalmente, que nós queremos que as pessoas percebam, entendam. Então não é simplesmente um panorama da Bíblia, mas também não é um estudo exaustivo, versículo por versículo, como você já deve ter percebido. Acontece que se você adotou esse material, você precisa se certificar de que todo o seu conteúdo foi ministrado. Essa é a primeira razão porque a gente adota uma revista. Você já vai entender porque eu estou falando disso, mas guarde isso por enquanto. Segunda razão, a gente quer facilitar o aproveitamento do ensino. Ou seja, a gente quer se certificar de que as pessoas conheçam mais a Bíblia, interpretem-na melhor, consigam estudar melhor sozinhos depois de passar por um determinado currículo, no caso, esse nosso aqui da Bíblia inteira. Em terceiro lugar, nós queremos dar ao professor e ao aluno uma sequência lógica e didática, ou seja, um currículo ele tem essa prerrogativa, tirar você do ponto A, levá-lo ao ponto B da forma mais dinâmica possível. Bom, essa parte já é por minha conta, né? Eu que estou falando desse dinamismo aí, mas o currículo tem essa característica, levar você de um ponto a outro. Se você ministrou a revista do jeito que ela foi proposta, você sabe de onde você saiu e de onde você chegou. Acho que você concorda comigo até aqui, né? Então, deixe-me apontar 5 erros que eu tenho percebido que às vezes as pessoas cometem ao usar o nosso material do Instituto Alvo e por isso acabam não retirando dele, não extraindo dele o melhor que podem. Não cometa esses erros, e eu vou te dizer por quê. Todas as igrejas que não fizeram as coisas do jeito que a gente sugeriu, acabaram ou desistindo ou passando de uma forma assim, meio que vazia por esse currículo todo. E não vale a pena. Tem muito esforço embutido aqui. Não só da nossa parte de produzir, mas da sua parte de adotar investimento. Você comprou as revistas, você preparou as pessoas. Então vamos orientá-los, os professores, para que eles tirem o máximo desse material. Então vamos lá, um rápido tutorial aí. Não cometa esses 5 erros. Número 1, não fazer as lições em sequência. Ou seja, existem igrejas que intercalam o trilho sistemático com outros temas, com as mesmas classes. Evitem fazer isso. Não é que eventualmente você não tenha uma programação especial, que você tenha que parar a sequência, mas não misture assuntos, dê o currículo inteiro. Lembre-se, uma das coisas pelas quais nós adotamos uma revista é dar uma sequência lógica. Se você faz uma vez a cada 3 semanas ou a cada 2 semanas a volta para o trilho e depois vai tratar de outros assuntos, o aluno perde essa sequência e isso não vai ajudá-lo a construir uma mentalidade e um entendimento da palavra de Deus como um todo, que é a proposta do nosso currículo. Então esse é o primeiro erro. Não use esse material intercalando com outros. Aliás, não use nenhum material intercalado. Faça sempre blocos de ensino. Você vai ter muito maior aproveitamento e os alunos também. Erro número 2. Colocar um professor diferente a cada semana. Eu tenho visto muitas igrejas que fazem isso. Você tem uma equipe de professores, então cada semana é uma pessoa diferente que dá aula. Isso não é legal e eu não recomendo isso para o uso do nosso material. Se você tem a bênção de ter mais de um professor ou se você está treinando outros professores, permita que eles deem pelo menos 3 ou 4, um mês em sequência. Por que isso? Para o aluno e para o professor, há muitas vantagens. Você tem uma sequência no nosso material. Então, se você pega, por exemplo, lá os capítulos 12 a 30 de Gênesis,
que são divididos em várias aulas. Se você dá uma aula, que é o começo lá, a chamada de Abraão, aí o outro vem e dá outro pedaço, e o outro vem e dá outro pedaço, tanto para quem estuda como para quem aprende, você tem uma quebra. A didática do professor é diferente, a entonação, o jeito que ele argumenta, o seu estilo. E quando cada semana é um diferente, isso torna o ensino e o aprendizado muito mais complicado. Agora, você imagina se você tivesse lá na escola um professor de matemática para cada aula. Você tem 3 aulas de matemática na semana, cada dia um vai ser o professor. Você acha que ia funcionar? Não ia funcionar. É por isso que não é assim. Na igreja é a mesma coisa. Se você está estudando o livro de Gênesis e você tem 8 professores diferentes para dar essa matéria, a sua capacidade de criar pelo menos uma linha de raciocínio naquele livro vai ser muito mais difícil. É proibido se fizer de outro jeito? É pecado? Não. Mas é menos eficiente. E como nós temos tão pouco tempo para investir na vida das pessoas, quanto maior a eficiência que nós conseguimos tirar de 60 minutos de aula, melhor será para todo mundo. Evite fazer isso. Toda igreja que faz essa alternância semanal acaba não conseguindo chegar aos objetivos propostos pela revista. Terceiro erro: não seguir a sequência e a proposta das lições da revista. Alguns professores são muito capazes, mais capazes do que outros. Alguns talvez sejam mais capazes do que nós fomos ao escrever o nosso material. Mas você adotou esse material. Então, algumas igrejas, eu percebo isso, elas pegam o material do Instituto-Alvo, pegam só o texto, às vezes nem o texto, e o professor dá a aula que ele quer. Ora, se você adotou um material porque você quer a sequência e a proposta pedagógica, didática daquele material, se cada professor fizer do seu jeito, der a aula do seu jeito, ignorar os conteúdos da revista, a sequência da revista e as conclusões da revista, você não precisava ter um material assim. Eu não estou dizendo que os professores serão robôs e vão ficar lendo a sequência do material. Não é isso, cada um tem o seu estilo. A questão aqui não é de estilo, é de conteúdo. Se você adota um currículo para você garantir que foi do ponto A ao ponto B, e cada professor dá aula do jeito que ele quer, sem nenhuma referência, às vezes, ao que está escrito na revista, você não pode garantir que você saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Por exemplo, eu não posso garantir que eu estudei os evangelhos nessa proposta se cada professor fez a aula do jeito que ele quis fazer. Eu já assisti aulas em que o professor sequer leva a revista para dar aula. Ele não menciona o que está escrito ali. Ele não faz nenhuma referência. Como é que então você vai garantir que aquilo foi dado? Esse é um erro que não deve ser cometido. E não há aqui nenhuma questão de orgulho da nossa parte. É apenas uma orientação. Faça com que cada um dos professores siga o material que foi adotado. Se não, você pode dar a classe para cada um deles e cada um faz o que achar melhor. Só que aí você não vai garantir o resultado que a gente espera. O quarto erro está muito ligado a esse aqui, que é não incentivar os alunos a trazer a revista para a sala de aula e ler a revista em casa. Veja, você adotou um currículo. Então, aluno e professor têm que estar em sintonia. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Que o aluno já venha para a aula sabendo o que vai ser estudado, porque ele também estudou e assim ele pode interagir. Eu conheço muitos professores, já vi isso acontecer, que o professor dá aula do jeito que ele quer e aí ele fala assim, lá pelas tantas, alguém tem alguma coisa para dizer? Às vezes não, especialmente se a pessoa leu a revista, ele está esperando que você fale alguma coisa ali, alguma dúvida que surgiu dali. Se você nem menciona a revista, se o aluno não tem a revista em mãos, como é que isso vai acontecer? Pelo contrário, incentive, olha, domingo traga a sua revista e no final da aula, olha, leia a lição, o texto da semana que vem, para que vocês tenham garantido uma participação maior e um aproveitamento maior. E o quinto erro que você não pode cometer é terminar a aula sem ter uma conclusão. Veja, você já deve ter percebido, cada lição tem uma sequência, tem um começo, um meio e o fim. Nós queremos que ele saia com pelo menos uma coisa. Sim, você que é um bom professor, pode ser que chegue a conclusões diferentes, a outras conclusões. Tá, mas se você não fizer nem aquela que está lá, o aluno e a aula vão ficar meio perdidos. Então, vou recapitular, não cometa esses erros. O erro de não fazer as lições em sequência, ou seja, intercalar isso com outras coisas, colocar um professor diferente por semana, não seguir a sequência e a proposta das lições da revista, não incentivar os alunos a ler e trazer suas revistas para a sala de aula e não concluir a lição do dia. Bom, você pode dizer, eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito.
Ok, você pode fazer do jeito que quiser. Estou apenas dando sugestões, porque afinal de contas, esse material foi desenvolvido ao longo de quase 10 anos. Então a gente tem uma noção boa e sabe do que está falando quando diz vá por esse caminho, que será o melhor caminho para você tirar o máximo de proveito. Esse não é o único jeito de estudar a Bíblia, mas enquanto você adota essa revista na sua classe, use esse método. Depois você pode ir para outros. Seus professores que querem fazer algo diferente, que querem fazer a sua própria proposta, eles podem apresentar as suas propostas para você depois e podem desenvolver um outro material. Isso vai ser bênção para vocês. Mas já que você adotou esse, pelo menos enquanto você está com esse material, certifique-se disso. Vou lhe dizer o que tenho ouvido de muitas igrejas que fizeram o que eu estou acabando de dizer aqui. Passados muitos anos em que eu apliquei esse material pela primeira vez em uma igreja, eu ainda encontro pessoas que me dizem a melhor época de estudo bíblico da minha vida foi quando a gente seguiu aquela sequência das revistas, porque eu tive uma visão que eu nunca tinha tido antes a respeito das Escrituras. Eu tenho certeza de que funciona, porque eu já apliquei desse jeito, e eu não estou falando aqui de teoria, eu já fiz assim e já apliquei assim, já dei aula dessa forma que eu estou falando para vocês, por isso eu quero compartilhar essa experiência para que você faça igual. As igrejas que pararam de usar o material na metade, algumas fizeram isso, foram justamente aquelas que não seguiram essas instruções. Então, fica aí com você a dica, espero que você use e depois você compartilhe comigo se melhorou, se ajudou ou o que você acha a respeito disso, tá bom?